O preço não para porque existe um order block. O mercado não sabe o que é um order block. Nenhum algoritmo na B3, no Forex ou em qualquer índice internacional tem uma linha escrita: pare, aqui é um order block. Então por que isso funciona? Fala aí, pessoal, vocês estão bom? Hoje eu vou dar um contexto de como eu enxergo, como eu entendo order blocks e incluo no meu dia a dia para operar. Sei que por aí tem muita gente que fala muita besteira e as pessoas que seguem acabam acreditando. O pessoal acredita que um bloco de ordens realmente é onde os institucionais estão, onde... Imagina que um trader numa tesouraria de um grande banco está operando num gráfico de 1 minuto, sabe? Ou num gráfico de 5 minutos e vira e fala assim: ó, pessoal, o mercado está chegando aí num order block de 1 hora, hein, de 4 horas, cuidado, vai mitigar. Sabe? Essas coisas não existem, gente. Ninguém está vendo isso daí. Entendeu? Então o que é um order block na minha definição? O order block nada mais é que um bloco que é uma região no gráfico onde a gente escolhe observar uma possível reação do mercado baseada em algum contexto. Então nós temos uma leitura, nós identificamos o order block a favor da nossa leitura, do nosso contexto, e a partir dele, a partir da reação que existe nessas regiões que a gente marca, a gente, dependendo do plano de trade de cada um, nós podemos entrar ou não em uma operação. Então, não é aonde o institucional comprou ou onde ele vendeu. Porque isso a gente não pode provar. Entendeu? A gente não consegue provar que ali teve compra institucional. E se ele comprou mais baixo, mais acima? Entendeu? Então, tudo que a gente vê sobre order block, a gente tem que entender pela dinâmica do preço, do que o preço fez nessas regiões. E tem a ver muito mais com a nossa leitura de mercado do que com uma leitura institucional, como todo mundo diz. Porque realmente, para o mercado deslocar o preço de forma agressiva, como a gente vai ver, só um institucional para entrar naquilo. Uma pessoa física, você acha que uma pessoa que opera 5, 1, 2, 10 contratos vai conseguir levar o preço para regiões mais altas ou mais baixas, dependendo do dia? Não leva. Quem consegue fazer isso é um institucional. Entendeu? E muitas vezes são dentro do mercado os algoritmos que estão por trás que estão fazendo essas operações. Então tem muita gente na tesouraria, muitos traders de tesouraria, market makers, que eles precisam desfazer de quantidades enormes de contratos, são milhares de contratos durante o dia. E esses contratos precisam ser diluídos. Só que se por um acaso ele comprar, por exemplo, 10 milhões, 20 milhões em certa região, o preço dispara. Porque você não tem a contraparte da venda. Então se o cara coloca uma ordem de 10 milhões, tem que ter 10 milhões de venda, senão o preço vai disparar, não vai ter book. Entendeu? O preço vai subir e vai limpando tudo que tiver pela frente nas ordens lá. Então o mercado muitas vezes usa os algoritmos para fazer essas operações. Então ele pega, vou te dar um exemplo. Eu preciso fechar 50 milhões. Então ele pega, a cada X tempo, quando o mercado corrigir X valor, eu quero fazer compras. Então, de tempo em tempo, esse algoritmo entra e começa a comprar. E isso vai fazendo as escadinhas, vão criando essas zonas de order block. Entendeu? Então, vamos lá. Quem respeita o order block não é o mercado. Somos nós. Porque o mercado ele não respeita o order block, ele não sabe que tem o order block. Nós sabemos, nós respeitamos. Então a marcação existe apenas para organizar a nossa leitura. E não é para prever futuro. Porque se isso fosse muito simples, gente, é só marcar order block, fair value order block, marcar um breaker block e sair comprando e vendendo com todo o dinheiro que você tem. Entendeu? Então, tira um pouco essa ideia de que, nossa, você está fazendo uma super leitura institucional. A gente tenta dentro do gráfico, observar regiões onde o institucional entrou e fez preço naqueles valores, naquelas regiões. Então é isso que a gente busca. Beleza? Então vamos lá. Aqui embaixo tem um exemplo recente no mini índice, certo? Então a gente pode observar que o mercado vem colocando, ele fez um choque,
fez um order block, eu vou explicar depois certinho. Rompeu o topo, mitigou um order block, rompeu o topo, mitigou um order block, rompeu o topo. Aí eu te pergunto, aqui, nessa região de order block de 1 hora, o order block falhou? Não, é óbvio que não. Quem falhou foi a leitura, porque o order block não é garantia, era uma hipótese. O mercado ele funciona por probabilidades. Um bloco sozinho não vale nada, bota isso na cabeça. Agora sim, um bloco dentro de contexto, ele vale muito. Aí você me pergunta, mas então por que a gente usa order block? Por que a gente usa esses padrões dentro da nossa análise? E eu te respondo, é porque o nosso cérebro precisa de padrões. Então a gente consegue visualizar padrões. Então a gente vai transformar algo que parece caótico no mercado em algo que a gente consegue repetir, algo repetitível. Então, se você seguir sempre os mesmos passos para observar esses order blocks e você tiver uma leitura institucional que vai de acordo com isso, você consegue tornar esse processo repetitível. E é isso que traz a vantagem. É isso que traz edge dentro do operacional. Não é o bloco em si, é a repetição de leitura. Beleza? Então, vamos explicar aqui para vocês como que surge um order block. Então eu estou dando um exemplo aqui que o mercado mitigou essa zona aqui de ineficiência. E aqui ele fez um choque. Então a gente pode perceber que o mercado fez um pivô, certo? Topo, fundo, topo mais baixo, fundo mais baixo. Foi bem pequeno aqui, mas ele veio para baixo aqui. E depois ele veio e rompeu esse topo. Só que a gente não sabia o que ia acontecer. Eu não quero ler contexto nesse momento, eu só estou vendo o choque agora. Quando você vê um choque numa hora, eu marquei o quê? Um order block. E o que seria o order block? Seria justamente esse candle aqui, ó. Tá vendo esse último candle negativo antes da alta? Aí você vai falar assim, mas é sempre um candle negativo antes da alta? Ou é sempre um candle positivo depois de uma baixa? Não tem nada a ver isso daqui, velho. Pra mim, order block é região. Então, nesse caso, ele tá muito nítido que essa barra, né, esse padrão de candle aqui, que geralmente ocorre quando vai ter algum tipo de reversão, não significa que vai ter a reversão. Então esse tipo de candle aqui que varreu a última liquidez existente e fechou, a gente considera como order block. Mas se você quiser marcar o order block no topo desse outro candle aqui, para mim também não vai estar errado, porque o que a gente precisa entender é que a gente quer encontrar uma região. É a região que que é interessante para o nosso operacional. Dane-se você marcar um pouquinho. Eu muitas vezes, às vezes marco onde tem ineficiência. Então se o bloco estiver um pouquinho mais alto, tiver ineficiência um pouco mais acima, às vezes eu marco um pouco mais acima. É porque tecnicamente eu tenho que te explicar que é o último candle que varreu a liquidez. Então se esse candle varreu a liquidez e voltou, então é ele que eu vou marcar, independente da cor. Entendeu? Então ele veio, né? Rompeu o topo, mitigou o order block e fez o quê? Rompeu o topo de novo. Olha como a gente tem um pivô de alta aqui, ó. Tá vendo? Topo, fundo, rompeu o topo. Então a gente tem esse pivô de alta. E depois o que ele fez? Mitigou order block de novo e rompeu topo de novo. E observa onde que eu marquei esse order block aqui. A última barra depois de uma grande impulsão. E como que a gente descobre qual que é a barra certa? A gente precisa entender que a gente tem que ter um impulso forte, um deslocamento forte, uma mudança estrutural. Você percebe que aqui o mercado ele descia 1, 2 e ele queria continuar descendo aqui. Só que ele varreu a liquidez do fundo, rompeu esse fundo e ele não quis mais descer. Então aqui você teve uma entrada institucional clara de dinheiro. Uma pessoa comum, uma pessoa física não vai ter a força para empurrar o mercado como foi. Olha a agressividade, olha o gap entre essa máxima dessa vela para a mínima dessa vela. Olha o tamanho dessa ineficiência que gerou. Então, a gente sempre tem que buscar por isso um impulso, um deslocamento, um desequilíbrio no preço, né? Essa mudança estrutural que eu disse para vocês. E aqui aconteceu de novo, né? Que ele bateu, ele subiu. Aqui ele bateu e ele continuou subindo. Só que aqui foi um pouco diferente. Porque quando ele desceu aqui, ele enrolou um pouco. Ele não foi tão forte quanto foi essa pernada aqui. Você vê que ele não gerou muita ineficiência. Talvez nem aqui gerou, né? Deixa eu ver. Aqui gerou uma ineficiência muito pequena, mas
Olha a diferença desse movimento, dessa pernada, desse topo para esse. Olha desse para esse. E olha a diferença desse aqui para esse. Ah, significa que aqui embaixo não é um bloco? Significa que aqui não é uma região relevante? Não, muito pelo contrário. Aqui continua sendo uma região relevante. Eu já fiz vários vídeos aqui sobre estruturas. Tem a aula 1 e a aula 2 sobre estrutura e um resumo sobre o SMC. E a gente consegue marcar, a gente pode operar nessas regiões aqui. Só que existe uma diferença clara, né? A gente consegue ver uma intenção do preço continuar mais alto. Aqui ele foi mais enrolado. Mas aqui você pode marcar um order block. Como que você marcaria o order block? Daqui para cá? Porque é a última vela, né? Que fez o fundo aqui. Eu não. Como que eu marcaria um order block nessa região? Primeiro que eu não estaria nem muito interessado, mas eu marcaria algo em torno aqui, ó. Essa região, talvez até essa ineficiência aqui, tá vendo? Que ele girou, ele não conseguiu fechar por completo. Então eu marcaria um order block assim, pela 1 hora. Então eu entenderia que essa região aqui poderia ser um order block. Só que eu entendo que esse order block é um order block mais fraco. É um order block mais fraco do que esses dois aqui, que geraram ineficiência, que mudaram repentinamente, né? De uma hora para outra, ele veio forte para cima, rompendo topos. Então, é isso que eu observo quando eu busco um order block. Nesse caso aqui, como ele não deixou ineficiência e ele não chegou até essa parte de baixo, né? Onde estaria marcado esse order block, ele depois, olha o que ele fez, ele subiu, desceu e fez um novo pivô de alta. Olha como a intenção foi grande. Eu marquei esse order block agora aqui. Um order block de 1 hora, certo? Rompeu o topo, deixou ineficiência aberta, deixou liquidez. E aqui foi um bloco. E aí eu vou te perguntar. Quem que falhou aqui? O order block ou a leitura? Responde aí pra mim. Com certeza a leitura, né, pessoal? Porque, como eu já disse antes, o order block não é garantia de nada, né? Era uma hipótese. A gente marca a região acreditando que ela pode ter alguma reação nesses níveis. Então ele pode bater aqui, alinhar algo que a gente possa querer pegar nessas regiões. Só que, olha que interessante. Aqui, a gente está numa tendência de alta momentânea, certo? Só que quando você olha aqui para a esquerda, lembra que eu falei de contexto? O mercado ele tem que ter algum tipo de contexto. Você tem que ler o mercado sempre da mesma forma. E aqui a gente tinha um contexto desfavorável para esse bloco, que era o quê? Este bloco aqui. Olha só. A gente tinha aqui um order block do H1 também. Certo? E a gente observa, quando a gente começa a entender contexto, que a gente tem esse fundo, que ele foi rompido. Aqui eu vou colocar, porque ele foi uma estrutura do diário. Então eu vou colocar um D de diário aqui, só para vocês entenderem. Então vamos observar. O mercado está trabalhando dentro desse topo, desse fundo, certo? A partir do momento que ele fez um choque aqui, deixou um order block, a gente pode acreditar que começou o pullback desta região que eu marquei. Então ele pode continuar fazendo isso daqui até onde? Até chegar nos níveis do topo e depois ele vir e romper. E foi exatamente isso que aconteceu. O mercado estava trabalhando dentro dessa estrutura, só que antes dessa estrutura, nós tínhamos qual estrutura? Essa estrutura aqui. Esse topo para este fundo. Certo? E dentro dessa estrutura, a gente tinha esse também order block. Observa como eu marco o order block aqui. O último candle, né, que foi para cima e fechou aqui, onde teve ineficiência. Olha o tamanho da ineficiência que ele deixa aqui. Deixa ineficiência entre esse e esse aqui de baixo também. E quando o mercado atingiu essa região, ela poderia ter rompido direto. Só que o mercado, como eu venho sempre explicando para vocês, não é que a leitura que eu faço
é que o mercado segue, mas é a leitura que eu sempre consigo fazer. Então, eu tinha nessa estrutura esse order block de oferta, ou seja, um order block de venda aqui. Então, o que o mercado fez? Quando ele atingiu essa região ineficiente e tudo, o mercado reagiu a ela. Então, no dia, você pode ter feito vendas nessa região e ter ganhado dinheiro, mesmo o mercado estando apontando para cima. Porque nesse momento, se o mercado quer romper fundo, ele continua a tendência de baixa. A gente não sabe o que é, por isso que eu sempre falo do fluxo. Mas como a gente está falando de order block, eu quero só que vocês entendam que quando você encontra essas regiões e você começa a acompanhar o mercado através das estruturas e entendendo que dentro, que nem eu falei, aqui a gente tinha uma estrutura do diário. Dentro do diário, o 1 hora virou para cima. Até que chegou um momento que nesse order block aqui, ele fez um choque. Aqui de 1 hora. Então aqui a gente tem o choque do H1. Ou seja, é como se dentro dessa estrutura do diário, o mercado já fez a correção necessária para ele continuar a queda, se ele quiser continuar essa queda aqui. E você observa que o mercado foi colocando o quê? Fundos mais baixos. Então ele colocou este fundo aqui mais baixo. Deixa eu ver pelo 4 horas, só para ver se é 1 hora também. Não, aqui nem é 1 hora, seriam 15 minutos. Mas não vou entrar nesse detalhe aqui. Vou colocar 15 aqui só para ficar didático, mas eu explico em outro vídeo. Já expliquei, né, em outros lugares. Nos últimos vídeos que eu expliquei nas aulas aí, já tem essas explicações do porquê que é 1,15, né, o fluxo. Mas com o tempo a gente vai falando. Mas o que eu quero dizer é isso, esse order block aqui, se você quisesse fazer uma compra no toque, estava errado? Não, não está errado você fazer uma compra no toque nesse order block. Nada está errado. Se fizer parte da sua estratégia, tudo é válido, tudo pode ser feito. É que eu prefiro ver os order blocks como isso, como eu estava falando. Uma probabilidade caso ele dê algum gatilho de compra a essas regiões. Porque o mercado estava seguindo claramente esse fluxo. Topo, fundo, topo, mais alto, fundo, mais alto, topo, mais alto, fundo, mais alto, topo, mais alto, até que ele quebra. Quando a gente coloca essa estrutura aqui de lado, a gente consegue entender, ó. Fez um choque, boss, até que fez um choque de novo, a favor da tendência principal, que era o quê? De baixa. Então, nesse order block, a gente acaba ficando esperto, porque como ele já atingiu um nível de precificação alto, já mitigou toda a região, já mitigou o order block, nós podemos acreditar que esse order block aqui de baixo, a gente pode entender que pode ser uma possível SMT. E por que seria uma SMT? Uma possível SMT? Porque ele já completou o ciclo desse range, dessa estrutura. Dessa estrutura do diário, ele já corrigiu até aqui em cima, mitigou um bloco maior e rompeu o fundo. Então eu acredito que nessa hora ele possa romper esse fundo. E SMT é o quê? Smart Money Trap. Ou seja, é uma armadilha do Smart Money. Entendeu? Então, se é uma armadilha, eu tenho que ter mais cautela para fazer compras. É muito diferente eu fazer uma compra aqui do que fazer uma compra aqui depois que ele rompeu. Porque aqui ele tem espaço ainda para subir dentro da estrutura. Você pode marcar os 50% da região, por exemplo, desse topo, né, que seria do diário, até esse fundo. E você tem aqui um nível de 50% desse movimento. Enquanto ele não chegar nesse nível de 50%, se estiver dentro do seu plano de trade, você pode acreditar que o mercado pode mais. Então, quando ele chegou aqui e você quer fazer alguma compra, você ainda tem essa perspectiva. Ainda mais se você tinha essa ineficiência aberta e esse order block aberto ainda. Então, quando ele desce aqui, você ainda tem algum motivo que você acredita que ele pode ainda subir. Mesmo que ele bata nesse order block e caia. Porque dentro desse order block, dentro dessa região do diário, você tem essa outra região menor, com um order block também. Então eu não quero fazer uma venda direta no toque no order block. Eu quero fazer o quê? Esperar um fluxo virar. Então a gente começa a entender o mercado, order blocks, como é uma ferramenta a mais para a gente observar o que o preço faz nela. E não necessariamente é o gatilho e o movimento que você quer pegar na hora. Porque senão a gente começa a marcar uma porrada de order block no gráfico. E se você ficar fazendo risk entry, ou seja, entrando ao léu aí aleatoriamente, você vai tomar um monte de stop e vai falar que não dá certo. Porque não vai dar certo. O mercado não respeita o order block.
O mercado só respeita a leitura. E muitas vezes você vai ver order blocks muito bonitos, muito bem feitos, com tudo que eu falei aqui pra você, e mesmo assim, meu irmão, você vai tomar a porra do stop, cara. Porque o order block não significa que o preço vai parar. Não significa isso. O order block é apenas um referencial. Sem contar que depois a galera começa a falar assim, cara, tem tantos tipos de order block. Tem o bullish order block, que é o de compra. Tem o bearish order block, que é o de venda. Tem o breaker block, que é quando ele... É o que ele fez justamente aqui, né? Ele rompeu esse fundo. Poderia ter utilizado ele aqui como... Né? Ele quebrou esse order block. Às vezes o mercado faz o quê? É que o order block aqui, teoricamente, seria esse daqui, né? Porque esse daqui que varreu o fundo e foi o último candle. Mas ficou muito grande, né? Então eu acabo marcando aqui. Esse daqui do fundo. Só que se você marca esse daqui da ponta aqui, você vê que o mercado fez o quê? O mercado rompeu o order block, voltou a testar ele e depois ele voltou cair. O que é isso daqui? É um pivô, certo? É um pivô. Então eu marquei o order block corretamente nesse topo aqui, porque ele fez realmente o movimento de um breaker. Só que eu não gosto de marcar isso daqui. Pra mim não faz sentido, eu já marquei mais de 50%. Então eu gosto de marcar aqui no fundo. Isso daqui. Que gerou essa ineficiência pra cá. Então tem breaker block, tem a parte de flip zone, tem a parte de mitigation block, então é o order block que já foi mitigado. Tem gente que não opera um order block que já foi mitigado. Mas você pode observar o que acontece, porque às vezes ele começa a criar liquidez dentro desse order block. Você imagina que a gente tem um order block aqui. Você tem uma estrutura. Aí você tem um order block aqui. Aí o mercado desce, já mitigou esse order block. Só que ele rompe, ele vem de novo e continua a subir. O que ele faz aqui? Deixa fundos iguais. Então mesmo ele já tendo mitigado o order block, às vezes o preço vem aqui, alinha, e você pega uma compra. Só que não necessariamente ele vai respeitar. Às vezes ele faz isso aqui, ó. Tum. E aí o pessoal fala assim, nossa, ele fez um sweep. Ou seja, ele varreu essa liquidez aqui. Sweep nada mais, nada menos que é uma limpa de liquidez. Entendeu? Então o pessoal começa a colocar muitos nomes, é muita coisa, é muito tipo de bloco, aí você acha que você tem que entender tudo. E você não precisa entender tudo, meu amigo. Não precisa entender tudo. É só você colocar um tempo gráfico maior, encontrar uma região que teve uma quebra, dentro de uma estrutura válida. Então, o que seria uma estrutura válida? Já expliquei para vocês. É uma estrutura que varreu liquidez antes. Então, e a gente até comentou aqui nos vídeos anteriores. Isso daqui é uma estrutura válida, porque ele fez o quê? Varreu uma liquidez... Colocou tô dando um exemplo aqui, mas vou colocar um choque aqui. Fez um choque e aqui ele deixou uma região de bloco. E o que a gente falou? Quando acontece esse tipo de estrutura, isso aqui é um POI. Você pode considerar um order block, né? Ou um POI, que é uma zona de interesse, é um point of interest. Então você pode, nessa região aqui, existir algum tipo de interesse. E não significa que ele vai parar ou que ele vai respeitar. E não significa que se ele virar o fluxo, ele vai continuar respeitando. Porque o mercado ele é soberano. A gente não sabe o que ele vai fazer. A gente só trabalha com a probabilidade. Então, para nós termos uma probabilidade maior, nós encontramos order blocks, como eu expliquei para vocês, e esperamos um alinhamento de fluxo. E se tiver dentro do seu plano, couber o seu stop, tiver tudo alinhado por seu plano, você entra na operação. E se você tomar stop, foda-se. Porque depois, quando acontecer isso aqui de novo, você vai fazer de novo. Porque se você não fizer, você vai perder o edge. Mas aí é assunto para outro vídeo. Então, eu dei um resumo legal aqui sobre order block. No futuro aí eu trago alguns outros vídeos mostrando mais detalhes. Eu mostro os order blocks dentro de order blocks, que é o nested order block. Que é order blocks em multi-time frames, né? Que eu sempre falo da escada. Então, você imagina que você tem aqui um order block aqui, ó, de OB. Um OB do diário. Aí o mercado vem, corrige. Faz um novo choque. Agora você tem dentro desse order block do diário um outro order block. Então aqui você tem um order block do H4. E aí dentro do H4
você tem um novo order block. Oh, caçamba, calma aí. Você tem um novo order block, que pode ser um order block de 15, de 60. Então você entendeu? É uma escadinha, é uma construção. Você vai encontrando nas regiões esses locais. Uma outra dica que eu vou dar pra vocês é: se por um acaso você fica marcando order block, por exemplo, aqui é o diário. Você tem um order block aqui, OB, oh caralho, order block do diário ou do AK4. Você tem um order block do AK4. Mano, o que a galera faz? Ela vem por 1 minuto, porque ela opera no minuto, espera um choque de 1 minuto aqui, cara, pra pegar a operação. Entendeu? Só que não é assim que funciona. É que nem eu sempre falo, é uma hierarquia de time. Então a gente tem que entender qual que é a hierarquia de time frame para poder pegar um alinhamento de fluxo com estrutura num order block. Então se você está no H4, você não quer um choque de 1 minuto, você quer um choque de 15 minutos pelo menos, de 5 minutos pelo menos, de 1 hora. Entendeu? E aí fica muito subjetivo, porque eu vejo muita gente marcando order block e esperando um choque qualquer. Só que quando a gente já explicou sobre estrutura para vocês, vocês entendem o que é uma antecipação, o que é um choque verdadeiro, um choque real no mesmo time frame, ou apenas um choque de fluxo, que pode usar o topo ou o fundo como liquidez, né? Em vez dele descer aqui, ele pode simplesmente, ó, voltar aqui, usar esse topo como liquidez, voltar e quebrar o fundo. Aí sim, se isso daqui era 1 minuto, se esse choque que ele tinha feito primeiro aqui era um choque de 1 minuto e você está olhando para um H4, quando ele vai essa liquidez e quebra para baixo, a gente não sabe o que é. A gente vai ter que ver no gráfico. Mas aqui ele pode estar sendo um choque, agora sim, de 15 minutos ou de 5 minutos. E aí já faz mais sentido você procurar alguma venda quando ele fizer o pullback e não ter corrigido até os 50% dessa região aqui. Entendeu? Então, não adianta só falar de order block. Eu tive que falar um pouco sobre fluxo também, sobre o choque, né? Que não é qualquer tipo de choque que você pega, porque a gente precisa desmistificar um pouco, cara. A galera fala que tem a porrada de ordem, né, nos blocos. Não, um monte de ordem que ficou presa, cara. O institucional não tá nem aí pro order block, o cara não tá nem olhando, velho. O cara tá olhando o fluxo, o cara tá olhando quanto de dinheiro tá entrando ou não no mercado, quem que tá comprado, quem que tá vendido. Ele tá vendo realmente o fluxo de gringo que entrou, entendeu? Quais são as corretoras que estão compradas ou vendidas. Não tem como, contra o fluxo não há argumento nenhum, entendeu? E dentro do gráfico, a gente consegue encontrar essas regiões sem ter que ficar preocupado com tudo isso. E é só observar, tá? Então, convido vocês a entrar no gráfico de vocês, marcar order block, ver se vocês encontram essas regiões, utilizar as estruturas que a gente já viu falando nas últimas aulas e aplicar o order block, não para você operar em si, mas para você observar. Pega aí um mercado que você não está acostumado a operar, pega aí um Shao é legal, ele pega uma tendência bacana e continua. Pega algum ativo de Forex ou algum índice internacional, cara, pega só para estudar, entendeu? Pega para estudar, faz as marcações um dia antes do mercado abrir, como eu faço aqui nos pré-market. Marca as regiões, mas se você está estudando só order block, cara, só marca os order blocks em tempo gráfico maior, dentro das estruturas. E no final do dia, sem você ter operado, sem você ficar ansioso, sem nada, pega, vê o que ele fez dentro dessas regiões. Você vai ver que às vezes ele vai respeitar e vai fazer um choque, vai dar uma compra. Às vezes ele vai utilizar o fundo do order block como liquidez. Aí sim ele vai alinhar e dar a compra, porque ele está utilizando aquele fundo que você acredita que pode ser um choque num tempo gráfico menor. Mas o choque no tempo gráfico menor é liquidez por tempo gráfico maior, que é o que eu explico nas estruturas. Então uma coisa complementa a outra, pessoal. Não sei se pode ter ficado confuso. Eu acabo entrando em outras coisas, né, quando eu estou falando de uma só, porque não tem como, né, uma coisa vai puxando a outra. Então para quem é um pouco mais avançado, o que eu falo acaba ajudando, e para quem não é tão avançado,
Pode atrapalhar um pouco, mas é só você não levar isso em consideração. Assiste os outros vídeos, eu vou continuar fazendo outras aulas. Assiste os pré-market, pós-market. Tem tudo aí para vocês. Tudo que eu falo aqui tem lá. O order flow que eu marco. Vou fazer um vídeo depois de order flow. Beleza? Tem um vídeo antigo aí nos meus reels e tal, mas eu vou tentar fazer. Mas é isso que eu queria passar para vocês hoje, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa do que eu falei. Tomara que não tenha ficado tão confuso. E tamo junto, galera. Se der para deixar um comentário, dizer o que achou da aula, o que você gostaria que eu explicasse em outras aulas, deixa aí nos comentários, deixa seu like e compartilha. Valeu, pessoal. Um abraço. Tamo junto e bons trades. Falou.